Bom, pessoal, professor Alexandre que fala. Vamos nessa aula retomar e falar um pouco mais sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, nas aulas anteriores, a gente identificou que diversos elementos já eram conhecidos, né, muito tempo atrás: cobre, ouro, estanho. Que a primeira descoberta foi o fósforo, que em 1879 Lavoisier já tinha descoberto 33 substâncias. Porém, foi Dalton que propôs que os átomos seria a explicação para essa substância, né? Então, a ideia de átomos veio justamente com Dalton, né? E aí temos a gente falou um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, que é justamente a analogia que ele faz com a bola de bilhar, né? Que os átomos seriam uma espécie de bolas, né? Que em alguns locais também é conhecido como sinuca, né? E que os átomos eles seriam, né, diferentes. Exemplos aí, temos átomos de hidrogênio, oxigênio e bromo. Então, cada um com seu tamanho, cada um com a sua particularidade, com sua massa, né? E também Dalton, na sua teoria, ele propôs que o átomo seria uma esfera maciça e também indestrutível. E além disso também que seria indivisível, né? Justamente com a conclusão do átomo sendo a menor partícula da matéria. Porém, veio um novo teórico, novo estudioso, que é o Thomson. Já nesse modelo de Thomson, ele propôs uma teoria sobre a estrutura atômica, né, em que os elétrons, né, encontram-se distribuídos uniformemente nos átomos. Então, qual é a ideia do modelo de Thomson? Então, como a gente falou no modelo de Dalton, ele trouxe a conclusão de que o átomo seria a menor partícula da matéria. Porém, Thomson ele já veio trazer um novo estudo que seria o que seria constituído esse átomo. Então, para Thomson, o átomo ele era formado por uma esfera com carga positiva, onde os elétrons negativos eram encontrados. Então, ou seja, vai ter o Thomson ele foi o primeiro teórico, né, que trouxe essa ideia de carga positiva e carga negativa, né, e ele trouxe essa ideia, né, ele faz o modelo dele também é conhecido como pudim de passas, justamente porque relaciona que a carga positiva, né, seria essa esfera de carga positiva seria o pudim, né? E a carga negativa seria as passas que ficariam dispostas, né, sobre o pudim. Também pode ser visto como um sorvete de passa, né? Em alguns locais as pessoas não conhecem o pudim de passas, pode se fazer analogia com um sorvete de passas. Então a ideia é que a massa do sorvete seria a carga positiva e as passas a carga negativa. Então Thomson ele já veio com a proposta de analisar as partículas presentes, né, dentro do átomo, né, chamada de partículas subatômicas do átomo. Já o modelo de Rutherford ele partiu de um experimento para identificar o seguinte: através de uma fonte de partículas alfa, a ideia era bombardear uma lâmina de ouro, né, para justamente identificar se essas partículas alfas iriam ultrapassar essa lâmina ou se iria
ricochetear. Mas qual é a proposta desse experimento? O que é que esse experimento visa concluir? Então, com esse experimento, foi possível concluir que o átomo ele é composto por um núcleo, né? Nessa segunda figura aqui a gente pode explicar um pouco mais. Ou seja, essa fonte ela iria emitir partículas alfas que iria bombardear a lâmina de ouro. Então temos aqui as partículas alfa bombardeando a lâmina de ouro. Ou seja, temos diversos átomos de ouro. E qual foi a análise? Ora, se a partícula ultrapassasse, era possível concluir que existe um espaço vazio nesse átomo, né? Lembrando lá que Dalton ele concluiu, né, que o átomo seria algo maciço, ou seja, composto totalmente de massa, né? Já como existia essa, vamos dizer, essa meio que dúvida se realmente o átomo era maciço ou se tinha espaço vazio dentro dele, Rutherford veio para trazer uma explicação através desses experimentos. Então, com esse experimento foi identificado que parte das partículas alfas ela ultrapassava e parte eram ricocheteadas, ou seja, encontrava-se obstáculos. Então temos aqui partículas que passam e partículas que são ricocheteadas. Então foi possível concluir o quê? Que o átomo era composto por um núcleo, esse núcleo composto por massa, e que dentro desse átomo também existiam espaços vazios. Então já contrariando a ideia de que o átomo era totalmente maciço, né? Composto, seria completamente composto por massa. Então, com esse experimento foi possível concluir que não, realmente há espaço maciço, que é composto por núcleo, né? Basicamente um núcleo, e também espaços vazios. E aí veio Bohr, o modelo atômico de Bohr, né? Esse modelo atômico também é conhecido como Rutherford-Bohr, ou seja, Bohr ele avançou, ele aprimorou mais as ideias, né? Os experimentos de Rutherford, e aí trouxe a ideia justamente da eletrosfera. Então foi identificado o seguinte: ora, como foi concluído que existe um núcleo, esse núcleo é composto por prótons e nêutrons, onde os prótons são as cargas positivas e os nêutrons as cargas neutras, ou seja, não é negativo nem positivo. E a massa do átomo é justamente está centrado nesse núcleo. E, porém, existe também a carga negativa, que é, né, carga negativa seria aí os elétrons. Esses elétrons estão na chamada eletrosfera, que é dividido em camadas. Então aqui, ó, nessa figura também temos a representação do núcleo com os prótons, com os prótons e nêutrons, e esses arcos aqui, né, são justamente a eletrosfera. Certo? Então temos os prótons como carga positiva, temos o elétron como carga negativa e os nêutrons sem carga, onde a massa do átomo, que é justamente o que vai estar centrada no núcleo, é composto por prótons e nêutrons, e os elétrons estão na chamada eletrosfera, que são esses, né, esses orbitais aqui. Essa figura aqui representa bem a eletrosfera. Então a gente pode concluir, né, como
os modelos atômicos, né? A evolução dos modelos atômicos. É por isso que esse assunto é chamado de evolução dos modelos atômicos. Que parte do modelo de Dalton, onde ele define a esfera como maciça. Já no modelo de atômico de Thomson, ele, né, já começa a estudar as partículas dos átomos, chamadas de subatômicas, que seriam as cargas positiva e negativa. Perceba que em Thomson ainda não tem ele não traz ainda as cargas neutras, né, os nêutrons. E o modelo atômico de Thomson, também conhecido como pudim de passas. Depois veio o modelo de Rutherford para justamente identificar se o átomo é maciço, ou seja, se tem espaço vazios dentro do átomo, onde foi concluído isso. E o modelo atômico de Bohr, né, junto com, também conhecido como modelo Rutherford-Bohr, ou seja, a conclusão deles dois foi que existe um núcleo composto por prótons e nêutrons e a carga negativa está na eletrosfera, né, que são os chamados elétrons. Certo, pessoal? Para essa aula é só isso. Nas próximas aulas vamos estudar mais as camadas, né, os níveis de energia, o que seria esse K, L, M, N, né? Ou seja, a partir daqui as análises que serão feitas serão baseadas no modelo atômico de Bohr.